Às vezes, a maior pergunta que carregamos não é sobre o futuro, nem sobre os nossos sonhos, nem mesmo sobre os nossos medos. Às vezes, a pergunta que mais dói é: por que é tão difícil se relacionar bem com as pessoas? Por que parece tão complicado viver em paz, amar sem medo, confiar sem reservas? Talvez você já tenha sentido isso, como se cada laço humano fosse frágil demais, como se cada abraço pudesse esconder uma despedida, como se cada palavra de afeto pudesse carregar uma ferida invisível. E é nesse lugar de incerteza que muitos de nós moramos. Tentamos construir pontes, mas às vezes erguemos muros. Tentamos amar, mas muitas vezes acabamos machucando ou sendo machucados. Tentamos estar presentes, mas o coração se esconde atrás de máscaras que ninguém consegue enxergar por completo. A alma suspira. Será que é possível viver relacionamentos saudáveis de verdade? Será que a Bíblia tem algo a dizer para quem já cansou de tentar e fracassar? A verdade é que não existe dor mais intensa do que aquela que nasce no campo dos relacionamentos. O corpo se recupera rápido de uma queda, mas o coração demora para se recuperar de uma palavra dura. A mente pode esquecer datas e números, mas dificilmente esquece a traição de um amigo, o abandono de quem prometeu ficar, a indiferença de quem disfarça amor com silêncio. Somos criaturas feitas para o afeto, para a conexão, para a comunhão, mas também somos frágeis, quebradiços, contraditórios. Talvez você conheça bem a sensação de se entregar demais e, no final, perceber que ficou vazio. Talvez você já tenha se cercado de pessoas, mas ainda assim experimentou a solidão de não ser compreendido. Talvez você já tenha sonhado com um lar de paz, mas encontrou apenas discussões e gritos. Talvez já tenha confiado em alguém que parecia forte, mas que acabou sendo fraco demais para segurar sua dor. E nesse labirinto da alma surge a pergunta: como a Bíblia, esse livro antigo, pode falar sobre relacionamentos saudáveis no mundo moderno? O primeiro sussurro das Escrituras é simples, mas profundo. Antes de aprender a se relacionar com o outro, precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Porque é dele que nasce o amor, é dele que vem a paciência, é dele que se derrama a misericórdia. Se não aprendemos a beber da fonte eterna, tentaremos saciar nossa sede nos poços rasos dos outros. E é por isso que tantas vezes cobramos demais, exigimos demais, esperamos demais, porque buscamos no humano o que só o divino pode oferecer. Relacionamentos saudáveis não são construídos apenas com técnicas de comunicação ou boas intenções. Eles nascem de um coração que se permite ser amado por Deus primeiro. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Veja a ordem: primeiro, amar a Deus; depois, amar ao próximo; e no meio, uma ponte muitas vezes esquecida: amar a si mesmo. Não se trata de egoísmo, mas de reconhecer-se como obra de Deus, digno de cuidado, merecedor de respeito, guardião do templo que é o próprio corpo. Muitos relacionamentos adoecem porque tentamos amar os outros sem nunca termos aprendido a nos ver com os olhos do Criador. Pense em uma fonte. Se ela estiver seca, nada poderá jorrar. Da mesma forma, se o coração estiver vazio, ele não terá como oferecer água limpa. Amar o próximo como a si mesmo é um lembrete de que você precisa se enraizar no amor de Deus para poder florescer no amor humano. Mas eu sei que isso soa mais fácil na teoria do que na prática. Porque no mundo real, os relacionamentos são atravessados por palavras duras, expectativas não correspondidas, ciúmes, orgulho, desconfiança. Quem nunca ouviu um "eu prometo" e viu a promessa se desfazer? Quem nunca acreditou em uma amizade eterna e percebeu que ela tinha prazo de validade? Quem nunca se aproximou demais e acabou sangrando com as arestas do outro?
É aqui que entra a sabedoria bíblica como um bálsamo. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre o amor em 1 Coríntios 13, nos deixa uma descrição que não é romântica, mas realista. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Percebe como isso não é apenas um poema bonito para casamentos? É um manual de sobrevivência para a alma. Relacionamentos saudáveis não são feitos da ausência de conflitos, mas da presença de um amor que escolhe ser maior que o conflito. Não é sobre nunca discordar, mas sobre aprender a discordar sem destruir. Não é sobre nunca se ferir, mas sobre aprender a perdoar e recomeçar. Talvez você conheça a história do homem que construiu uma cerca em volta de sua casa para se proteger dos ladrões. No início, a cerca era pequena. Depois, ele a aumentou. Mais tarde, reforçou com grades e cadeados. Com o tempo, percebeu que enquanto tentava se proteger do mal de fora, também estava se impedindo de receber o bem que vinha de fora. Ele se isolou tanto que ninguém mais podia entrar. Não é assim que muitas vezes fazemos com o coração? Machucados pelas feridas antigas, erguemos muros. E quanto mais altos os muros, mais difícil se torna receber o abraço, ouvir a voz, sentir a presença. O medo de ser ferido outra vez se transforma em prisão. Mas Cristo nos chama a um caminho diferente. Ele nos convida a abrir o coração, mesmo sabendo dos riscos, porque o amor verdadeiro lança fora o medo. Jesus mesmo viveu relacionamentos imperfeitos. Foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por seus discípulos no momento da cruz. E ainda assim, amou até o fim, perdoou, lavou os pés, serviu. Esse é o padrão do amor saudável. Não aquele que depende da resposta do outro, mas aquele que nasce da escolha de amar, porque o coração está cheio de Deus. Mas amar não significa aceitar abusos. A Bíblia nos ensina a perdoar, mas também nos ensina a ter discernimento. Relacionamentos saudáveis exigem limites. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Há momentos em que amar significa manter distância, proteger-se, não permitir que a maldade alheia continue destruindo o que Deus está construindo em você. Saúde nos relacionamentos não é ausência de dor, mas presença de equilíbrio. É saber perdoar, mas também saber dizer não. É oferecer paciência, mas também aprender a esperar pelo tempo do outro. É caminhar junto, mas sem perder a própria identidade. Se você olhar ao seu redor, talvez perceba que muito do sofrimento que vive hoje nasce de relações mal resolvidas. Familiares que não se falam há anos, casais que dividem a mesma casa, mas não compartilham o mesmo coração, amigos que se afastaram por mal-entendidos, irmãos de fé que se feriram por causa de opiniões diferentes. E é nesse lugar de fragmentação que Deus nos chama a ser ministros da reconciliação. Relacionamentos saudáveis, segundo a Bíblia, são aqueles que refletem o caráter de Cristo, onde há verdade, mas também graça, onde há justiça, mas também misericórdia, onde há firmeza, mas também ternura, onde há limites, mas também pontes. Talvez agora você se pergunte, mas como viver isso no dia a dia? Comece pequeno. Comece ouvindo mais e falando menos. Tiago escreveu: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1:19. O simples ato de escutar pode curar feridas profundas. Muitas vezes, a alma não precisa de respostas, mas de presença. Comece perdoando, não porque o outro merece, mas porque você precisa se libertar. O rancor é uma corrente que aprisiona. E cada vez que você relembra a ferida, é como se o carrasco apertasse ainda mais as algemas. Quando você perdoa, não está negando a dor,
Está escolhendo não ser definido por ela. Comece orando por aqueles que você não consegue amar. Jesus disse: orem por aqueles que os perseguem. Isso não é natural, é sobrenatural. Mas quando você ora, algo começa a mudar dentro de você. A mágoa vai perdendo espaço, o coração vai se amolecendo. E aos poucos, o impossível começa a se tornar possível. Comece cultivando gratidão. Relacionamentos saudáveis se fortalecem quando escolhemos olhar mais para as virtudes do outro do que para os defeitos. A gratidão é como um óleo que lubrifica as engrenagens da convivência. Sem ela, tudo range, tudo pesa, tudo trava. E, acima de tudo, comece mergulhando no amor de Deus. Porque é Ele quem nos ensina a amar. É Ele quem nos mostra que somos frágeis, mas podemos ser firmes nele. É Ele quem nos lembra que mesmo quando falhamos, sua graça é maior. Hoje, talvez você se sinta sozinho. Talvez olhe para a sua vida e veja apenas relacionamentos quebrados, amizades perdidas, laços desfeitos. Mas quero que você saiba, Deus é especialista em restaurar. Ele junta os cacos do vaso e faz nascer algo novo. Ele transforma desertos em jardins. Ele abre caminhos onde parecia haver apenas muros. Não desista do amor só porque você foi ferido. Não desista da amizade só porque alguém te decepcionou. Não desista da comunhão só porque o silêncio pareceu mais fácil do que a reconciliação. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, mas são possíveis. E a Bíblia é esse guia que nos mostra que, em Cristo, podemos aprender a amar de um jeito diferente. Talvez hoje o convite seja esse: olhe para dentro, olhe para cima e depois olhe para o lado. Reconcilie-se consigo mesmo, reconheça-se amado por Deus e então permita-se ser canal de amor para aqueles que estão perto de você. Relacionamentos saudáveis não nascem da ausência de feridas, mas da presença de um Deus que cura. E se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários a sua experiência, o seu momento, o seu testemunho. Não para se expor, mas para que outras pessoas que hoje estão passando pelo que você passou possam encontrar consolo e esperança. Às vezes, a sua história é a resposta à oração de alguém. Às vezes, a sua dor superada é o lembrete que outra pessoa precisa para não desistir.